Opa, boa tarde a todos. Um prazer enorme tê-los aqui assistindo ao nosso painel. Esse painel é sobre perspectivas iniciais do 5G aqui no Brasil. Nesse caso, temos o professor Rodrigo da UFC, o professor Henry da Inatel, e também temos o João Henrique olhando de uma perspectiva de Service Provider, da Algar Telecom. Então, essa sessão será mais focada em todas as iniciativas sendo pensadas, criadas e sendo pensadas agora do 5G aqui no Brasil, realisticamente, e quais são os casos de uso futuro. Então, sendo assim, Henry, se você puder começar. Bom, vamos começar, então. Eu sou um pesquisador do Inatel, né? Inatel é uma faculdade de engenharia, é um centro de pesquisa e também um centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos, né? Eu vou falar sobre um pouco das contribuições do desenvolvimento do 5G no Brasil. A nossa agenda é, primeiramente, as motivações para o 5G, as contribuições que o Inatel tem feito nesse âmbito da pesquisa relacionados ao 5G, falar sobre algumas demonstrações que nós fizemos já a respeito da nossa tecnologia, que nós desenvolvemos lá, e desempenho da mesma, e uma visão sobre o futuro, né, do nosso trabalho dentro do 5G. Bom, então, dentro de motivações, eu prometo que eu não vou gastar muito tempo com esse slide, que aqui todo mundo já viu, né, sobre os 3 diferentes cenários de aplicação do 5G, onde nós temos ali alta vazão, baixa latência, e um número massivo de dispositivos, por exemplo, uma rede IoT. Mas, falando em números, né, então, o cenário de alta vazão, que antes nós chamávamos de Bit Pipe Communications, nós estamos falando de picos de taxa de bits de até 20 gigabits por segundo. Isso seria total, não por usuário, logicamente. No que diz respeito ao cenário de aplicação da internet tátil, né, que a propósito tem esse nome inspirada no sistema, na rede de mais baixa latência que existe na natureza, né, que é o sistema nervoso, o sistema tátil do corpo humano, né, ou seja, nós sentimos o toque instantaneamente, para aplicações ali, por exemplo, vamos imaginar, uma rede de carros autônomos que depende da comunicação para acionar o freio para evitar uma colisão. Se essa comunicação for de alta latência, naturalmente você pode ter uma colisão, por exemplo. Que, a propósito, algumas semanas atrás aconteceu com o Uber, né? Enfim, não sei se era alta latência, mas aconteceu. Então, quando a gente fala em latência, estamos falando de inferior a 1 milissegundo de latência. Massive Machine Type Communications, nós estamos falando de até 100 mil dispositivos conectados por célula. E o interessante que esse slide vai trazer é o seguinte: todas as apresentações, eles normalmente só fazem menção desses 3 cenários de aplicação, certo? E o Inatel, com suas pesquisas em 5G, desde o início, nós estamos lutando por um 4º cenário de aplicação, chamando a atenção por um 4º cenário de aplicação, né, que nós chamamos de Internet Access for Remote Areas, né, que visa o quê? Qual seria o requisito desse cenário, requisito crítico? Seria uma área de cobertura estendida, né, ou seja, levar a internet para locais de baixa densidade populacional, né? Em outras palavras, levar a internet para o campo. Então, nós temos uma especificação ali, por exemplo, de obter um raio de cobertura de 50 km, por exemplo, né, para esse cenário. E as motivações para se fazer isso são muitas, né? Nós temos um dado ali de que 3,9 bilhões de habitantes estão desconectados hoje, né? Não têm acesso à internet. O próprio Google, Facebook, tem projetos nesse sentido, né? O Google lá está lançando os seus balões para poder
o Loom Project, né, para prover uma cobertura de internet global. O Facebook hoje tem 1 bilhão de usuários, né, e ele está fazendo movimentos com o Telecom Infra Project para obter um próximo bilhão de usuários, né. Outra motivação para esse cenário seria, por exemplo, o agronegócio, né? Então, você ter agricultura de precisão, automatizar uma fazenda, monitorar gado e o meio ambiente. Para o Brasil, isso é especialmente importante, né? Então, essa é um cenário de aplicação importante para o 5G. E um terceiro exemplo ali seria a cobertura nas rodovias, né? Nada mais cômodo do que viajar e ter sempre acesso à internet. E, por exemplo, também comunicação dos veículos com a infraestrutura. Bom, então vou falar um pouco sobre as contribuições do Inatel relacionadas ao 5G. O que nós temos feito a respeito disso? Então, quando se fala em 5G dentro do Inatel, toda a pesquisa feita em 5G nasceu junto com o Centro de Referência em Radiocomunicações, que é um projeto em parceria com o governo. Começou em 2015, e dentro desse projeto nós desenvolvemos um modelo de referência flexível, aí mais especificamente relacionado à tecnologia de acesso. Então, nós estamos falando de um transceptor 5G, um rádio, para atender aquele cenário de áreas remotas, né? Nós também temos adquirido bastante conhecimento, fizemos bastante publicações científicas e também estamos oferecendo treinamentos para profissionais do mercado. Bom, então, com relação ao projeto do nosso transceptor 5G, em primeiro lugar, nós buscamos adotar uma nova forma de onda, por exemplo, fugir um pouco do OFDM, que hoje é usado no LTE, por exemplo, e que se manteve, né, para o release 15 do New Radio, mas lembrando que o release 15 é para atender o cenário de Enhanced Mobile Broadband, né? Isso significa que os outros cenários ainda estão em aberto, tá? Então, essa nova forma de onda é flexível para atender diferentes cenários. Nós estamos usando tecnologias novas também, como, por exemplo, o uso do Polar Coding na codificação de canal, o uso de MIMO para diversidade, ou seja, para obter um alcance maior ao invés de uma taxa maior, né? E nós fizemos toda a implementação em hardware, né? Então, temos ali o transceptor operando em 100% em tempo real, implementação em FPGA, duplexação em frequência, e podemos escolher qualquer largura de faixa, até 120 MHz, por exemplo. E tudo feito numa plataforma de rádio definida por software, né, que é bastante flexível. Bom, então, quando a gente está falando de novas formas de onda, quais seriam as motivações, né? Quais os problemas que a forma de onda atual, por exemplo, a UFDM tem? Então, a questão da eficiência espectral, que muito se falou aqui já. Então, quando você tem um símbolo UFDM, nós sabemos um pouquinho de informação técnica aqui, se me permitem, né? Nós temos que acrescentar um prefixo cíclico no início de cada símbolo para proteger dos múltiplos percursos, né? E, naturalmente, são necessários um prefixo cíclico para cada símbolo OFDM. Então, surge a seguinte ideia: e se eu conseguisse usar um único prefixo cíclico para vários subsímbolos? Naturalmente, isso significa o quê? Uma economia de recursos e uma maior eficiência espectral. Então, esse é um problema que nós endereçamos com o nosso projeto, né? Nós fazemos o uso de uma modulação que lida com esse problema e resolve esse problema. O segundo problema é uma alta emissão fora da faixa,
né? Então, imagina ali que eu tenho um sinal OFDM, fazendo, por exemplo, um uso oportunístico do espectro, né? Seria o caso de um rádio cognitivo. Então, essa forma de onda ela tem uma alta emissão fora da faixa, que significa que ela interfere nos sinais adjacentes. Então, se chega um primário ali e eu apago algumas suportadoras, o sinal secundário estaria interferindo no usuário primário. Né? Então, e se nós usássemos uma nova forma de onda com a baixa emissão fora da faixa, naturalmente, essa interferência não aconteceria. Bom, não vou entrar em detalhes, esse seria o diagrama em blocos do transceptor, que nós desenvolvemos no Inatel, né? Destacando aqui o uso dessa nova forma de onda, que é o GFDM, Generalized Frequency Division Multiplexing, que é uma forma generalizada do FDM, e também o uso de polar coding na estimação de canal, que é uma técnica mais robusta. Então, nós fizemos esse desenvolvimento, né? Nós criamos um protótipo, aqui seria a foto do nosso sistema. Então, aqui estaria o transceptor na plataforma de rádio definido por software. Aqui seria a cabeça do rádio, né? Seria a parte outdoor ali, próxima à antena. Que está em funcionamento hoje e apto a, por exemplo, se tornar um produto para endereçar o problema da conectividade em áreas remotas. Bom, dentro daquele assunto de emissão fora da faixa, né, e uso oportunístico do espectro, vamos imaginar, por exemplo, um caso que eu estou fazendo uso oportunístico da faixa de UHF, né, de televisão digital, por exemplo. Então, imagine que eu tenho aqui um canal de TV digital, padrão ISDBT, e eu quero ocupar os canais adjacentes, né. Nós fizemos alguns estudos para esse tipo de aplicação. Então, imagine aqui agora que no centro eu tenho um sinal de TV digital, e nos canais adjacentes eu tenho duas portadoras GFDM que nós produzimos com o nosso transceptor. Então, nesse vídeo aqui, seria o sinal de TV digital sendo decodificado sem problemas, né? Ou seja, existe uma convivência pacífica ali dos dois serviços, né? Esse 5G para áreas remotas, fazendo uso oportunístico do espectro, e o GFDM. E agora nós trocamos a forma de onda, por exemplo, para o OFDM, né, que é a forma de onda no LTE, e a gente vê claramente a alta emissão fora da faixa produzindo uma interferência aqui no serviço de TV digital. Ou seja, isso é um dos problemas que o 5G teria que endereçar, né, e que nós conseguimos resolver com esse nosso transceptor. Muito bem. Bom, nós fizemos várias demonstrações desse sistema nosso. Né? Aqui uma breve revisão, né? Em março do ano passado, nós começamos fazendo algumas demonstrações no campus do Inatel. Né? Para quem não sabe, fica ali em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, no sul de Minas. Em junho, nós participamos de um concurso internacional na Finlândia, onde foi proposto vários institutos de pesquisa apresentassem soluções flexíveis para a camada física do 5G. Infelizmente, nós fomos finalistas e conseguimos vencer esse concurso com esse projeto desse transceptor. Em agosto do ano passado, nós oficialmente fizemos a primeira transmissão 5G do Brasil, né? Nós trouxemos esse sistema nosso aqui para Brasília. Apesar da proposta ser cobrir longas distâncias, nós simplesmente conectamos 2 prédios do Ministério, né? Então, simplesmente 200, 300 metros de distância só, mas só para demonstrar a tecnologia. Ali nós instalamos a antena no topo do prédio do Ministério. E, na ocasião, nós simplesmente fizemos uma
uma videoconferência, né, onde participou ali o ministro e o seu então secretário para trafegando a informação pelo nosso transceptor. Nós agora estamos fazendo testes preliminares em campo para, de fato, fazer um melhor modelamento desse canal, para garantir que nós conseguimos atender esse raio de 50 quilômetros, né? Então, nós estamos avaliando a cobertura, a throughput, a robustez, usando aquelas técnicas que eu mencionei, o modelo de canal e a questão da compatibilidade com o legado, né? No caso nosso lá, que estamos usando o espectro de UHF, o uso oportunístico do espectro de UHF. Não vou entrar em detalhes, aqui é mais uma questão técnica, né, da questão do desempenho do sistema, mostrando aqui que, de fato, atingiu um desempenho próximo do teórico. E com relação a trabalho futuro, já existem alguns projetos em andamento, inclusive a terceira palestra aqui, do nosso colega que está trabalhando em parceria também com o Inatel num projeto chamado 5G Range, que eu não vou mencionar agora porque a palestra dele já é sobre essa questão, também com o objetivo, né, de atender áreas remotas. Mas esse trabalho nosso, a ideia... realmente é evoluir de um transceptor 5G, né, para uma rede 5G, para um sistema 5G. Né? Então, a gente está falando aqui da arquitetura de rede, do projeto dos sistemas irradiantes, não só a camada física, mas a camada MAC, o uso de Massive MIMO, Coordinated Multipoint, que é uma tecnologia que, a grosso modo, une várias células para formar uma supercélula trabalhando em conjunto, e chegar, de fato, numa rede 5G para, de novo, batendo nessa tecla, para endereçar a questão do cenário do acesso à internet para áreas remotas, porque esse tem sido, desde o início, a bandeira que o Inatel tem levantado para o 5G. Né? O trabalho nosso junto com os demais órgãos de pesquisa, e, digamos assim, com a parte de padronização do 5G no mundo, a preocupação maior é incluir essa necessidade, essas especificações da internet para áreas remotas nos padrões que estão surgindo agora. Ou seja, não necessariamente a solução que nós demos tem que ser a solução adotada, mas estaríamos muito satisfeitos se os futuros padrões endereçassem essa questão do cenário de aplicação da internet para áreas remotas. Então, nós sabemos que existe uma demanda gigantesca, né, para essa questão da conectividade em áreas rurais, né, tanto em Brasil quanto no mundo. Né, então, a gente falou aí de 3,9 bilhões de habitantes do mundo desconectados, sem acesso à internet. No Brasil, isso não é diferente. Né, então, o 5G é uma oportunidade para levar a internet, digamos assim, para essa última milha. E essa tecnologia, logicamente, pode criar novos modelos de negócios, né? Por exemplo, a Telefônica da Espanha, ela cita o caso, por exemplo, que essa questão da internet para áreas remotas pode ser feito quase como uma parceria com os provedores de internet locais. Os provedores de internet seriam, por exemplo, fariam a operação dessa rede de acesso lá na área remota dele, lá na cidade dele, lá no distrito dele, né, trabalhando em conjunto com uma operadora maior, né, e onde os dois estariam, por exemplo, dividindo a receita desse tipo de aplicação. Bom, é isso. Muito obrigado. Pessoal, vou falar um pouco sobre as perspectivas, tá, do uso do 5G e um pouco de algumas visões. Antes até de começar, o Rui Aguiar, no final do painel anterior, fez uma pergunta,
se o 5G, da forma que está sendo endereçado, é para os países ricos ou para os países pobres. Se a gente olhar uma série de questões discutidas hoje, acredito que foi bem abordada a questão que pode ser um outro, mas se a gente olhar a perspectiva social e da distância social entre os países desenvolvidos e os países não desenvolvidos, o 5G vem como uma perspectiva para os países ricos. Tá? Eu vou tentar abordar alguns pontos aqui nessa direção. E um desses aspectos, quando a gente fala de 5G, abordamos hoje aqui amplamente uma série de questões, até mesmo aquela linha do tempo de implementação do 5G, não sei quantas vezes vocês contaram, quantas vezes a gente passou por ela, certo? Eu pelo menos contei 7 vezes. Tem algumas variações, mas foi muito bom ver que elas se complementam, são complementares entre si. Agora, quando a gente olha alguns aspectos além dos discutidos, eu falo dos meta-aspectos, aqueles aspectos que vêm um pouco depois. Se a gente pega, por exemplo, questões de segurança, onde a gente teve um exemplo aqui de uma pergunta de um aluno que foi morto por causa de R$50. Na perspectiva que a gente está implementando o 5G, esse problema não será resolvido. Okay? Vai melhorar, sim, alguns aspectos, como foram respondidos, vai melhorar algumas questões, a polícia vai poder se conectar melhor, filmar melhor, ter mais câmera de segurança, mas nos aspectos sociais a diferença vai continuar existindo, distribuição de renda também, vai ter muita discrepância, e isso traz os problemas sociais e daí traz situações como essa. Então, infelizmente, da forma que a gente no Brasil está implementando, a gente vai continuar com esse tipo de problema. Porque a questão do 5G, para ela ser plena, ela não pode ser só uma questão tecnológica. Ela precisa também ser uma questão que envolve... Okay? Que é uma questão que envolve também questões sociais. Então, o que eu quero colocar aqui, alguns pontos, que quando a gente fala, por exemplo, do trabalho, é notório, é fato, a gente discutiu isso intensamente aqui hoje, que o 5G traz questões em relação à mudança do trabalho, das profissões. As que a gente tem hoje não são as que vão existir no futuro, isso é fato. Agora, quando a gente traz na perspectiva do que a gente tem hoje de diferença de emprego, imagina o seguinte, o 5G, quando a gente fala do trabalhador rural versus um trabalhador que trabalha com tecnologia. Eu gostei dos aspectos colocados hoje de manhã pelo Fabrício Lira, do CPQD, lá na Fazenda Martinho, onde ele colocou como uma das principais, a maior fazenda de cana do mundo. Agora, quando a gente compara o valor, a renda per capita média do trabalhador que tem lá, quanto em comparação com a renda per capita de quem desenvolveu as tecnologias, aí a gente tem as diferenças sociais. Então, por exemplo, os equipamentos de ponta que lá estão sendo utilizados, que vão fazer as conexões via 5G e outros mais, as máquinas que colhem automático, imagina o valor médio de quem usa essas máquinas e de quem construiu essas máquinas. E isso dá uma distância social. E aí, quando a gente traz o 5G na perspectiva do trabalhador, tem uma questão entre quem fabrica e quem utiliza. Tá? Se a gente conseguir um mix disso de uma forma igualitária, a gente consegue um equilíbrio melhor. O que eu quero dizer aqui é, se a gente trouxer o 5G numa perspectiva que o Inatel tem colocado, por exemplo, que o CPQD tem colocado, de ajudar que o Brasil tenha o conhecimento e o domínio de uma parte disso, isso acaba sendo um pouco diferente. Não a gente como usuário apenas, mas a gente também como um protagonista nesse mercado. Se a gente pega a balança comercial do Brasil na área de tecnologia, tem um estudo recente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele fez uma análise no final da década de 90, onde a gente tinha, no Brasil, se a gente comparar exportações com importações no setor de alta tecnologia, no Brasil a gente importava 4,13 vezes mais do que exportava. Esse estudo, quando ele atualiza para os anos mais recentes, 2011, 2012, um pouco para cá, esse número aumentou para 5,36 vezes. Significa que o Brasil importa 5 vezes mais alta tecnologia do que exporta. O que eu estou dizendo é, se a gente avançar com o 5G da forma que a gente está avançando, a gente vai continuar com essa distância. E aí isso traz um 5G que melhora o país, sim, que ajuda no desenvolvimento social, sim, que a gente faz melhoria da indústria, faz automações, mas que, do ponto de vista da distância social entre o primeiro mundo, os países desenvolvidos,
e os países mais pobres, essa distância social continua intensa. Então, quando eu discuto o 5G, eu gostaria de ver a gente, os brasileiros, numa perspectiva que a gente conseguisse avançar mais nessas questões que estão além da transformação simples da sociedade, ou da forma que o 5G traz. Mudança de emprego, mudança de indústrias, que a gente pudesse avançar para diminuir um pouco mais alguns passos da distância social e tecnológica que a gente tem em relação aos outros países. Pegando, por exemplo, até o exemplo lá do CPQD, fantástico, lá na São Martinho, e também aqui do Inatel, o desenvolvimento tecnológico é excelente, e a gente sabe que tem uma cadeia tecnológica que a gente não domina, porque tem várias camadas. Provavelmente chipsets que a gente está usando não foram fabricados aqui, nem nas nossas instituições, e abaixo disso, as máquinas, os equipamentos que conseguem fabricar esses chipsets também não. Então, a ideia não é fazer tudo, mas é que a gente consiga fazer um pouco, de forma que a gente consiga virar um pouco a balança comercial de alta tecnologia. Dá só um exemplo aqui de saúde, também discutimos amplamente aqui os impactos do 5G na saúde. Pegar um exemplo aqui de humanos versus inteligência artificial. Se a gente pega os empregos de alto valor, que são quem consegue construir essas inteligências, e é onde tem muito valor agregado e altos salários, a gente percebe que eles não estão plenamente no Brasil. Porque no Brasil a gente vai utilizar essas tecnologias. Então a gente vai ter humanos operando tecnologias de altíssimo poder, e isso melhora a sociedade, sim. A gente reduz a mortalidade, a gente cuida melhor da saúde. Por outro lado, a gente continua com uma cadeia de emprego subdesenvolvido quando a gente compara a evolução de todos os países. O país melhora? Sim. Precisamos avançar com isso? Precisamos. Só que a distância entre nós e quem domina continua, isso permanece. Vou dar só um exemplo aqui de quem constrói essas IA hoje. Eu participo muito de torneios de programação pela Universidade Federal de Uberlândia, também pela Algar Telecom. E em 2015 nós fizemos um levantamento junto com a USP e a Unicamp, que é quem organiza o campeonato a nível nacional. E a gente fez uma análise dos últimos 10 anos. Cada ano o Brasil tem 30 medalhistas, são os alunos universitários mais brilhantes na área de tecnologia. Em 2015, dos 30 medalhistas de cada um dos 10 anos, né, dos 300 do Brasil, desses 47 estavam trabalhando no Facebook e 60 no Google. Os demais, tinha vários, né, em outras empresas, como IBM, entre outros. O que significa? Esses mesmos talentos nossos constroem essas tecnologias, e aí as empresas do Brasil contratam essas tecnologias valendo uma fortuna. E não só isso, a gente impacta a segurança e a soberania do país de outras formas. Por exemplo, lá na USP, recentemente, foi virado, lá na USP inteira, para o G Suite. Então, saiu de uma ferramenta que era nacional e foi para o G Suite. O que significa na prática? Que todos os dados de pesquisa, de e-mails, de troca entre professores, pesquisadores, lá nos grupos que a gente participa, todos os conhecimentos que rodam nas ferramentas lá, hoje passam por uma ferramenta que não é brasileira, e isso, um país que tem o controle sobre uma empresa que tem esses dados, pode extrair isso como informação, e a gente está cansado de ver isso nas mídias recentes. Então, quando a gente fala de 5G, da importância para a sociedade, e falando aqui no Telebrasil da importância para o Brasil, a gente pega uma perspectiva de pessoas. Se a gente fizer de uma forma que for bom para as pessoas, eu acredito que a gente vai estar no caminho mais certo ainda. E, numa das perspectivas de pessoas, um dos pontos é a educação. Eu fico olhando como era antes da gente ter 3G, antes da gente ter 4G, como era o ensino. Eu fico olhando, parece que isso aqui não mudou na história da humanidade. A gente fala, hoje em dia os alunos estão diferentes, os jovens mudaram. Se a gente olhar 20 anos atrás era assim, 50 anos atrás era assim, 100 anos atrás era assim. O que eu vejo que mudou? Por exemplo, quando eu entro numa sala de aula lá na Federal de Uberlândia, eu vejo que tem uma coisa que mudou aqui, que é o seguinte. Normalmente, a gente tinha uns 20% de alunos muito interessados, 20%, 30%. Estou falando, cada curso é uma realidade, eu estou falando nos cursos de tecnologia. A gente tinha uns 20%, 30% interessados. E, ok, a aula vai no ritmo médio, e tem 20%, 30% que sentava sempre muito à frente ali e ficava muito atencioso.
O que aconteceu conforme avançou a implementação das tecnologias no mundo? Na nossa época, né, na de alguns aqui, a gente ia para uma biblioteca municipal estudar, ou na biblioteca da escola, acessava a Barça e ficava procurando conhecimento. Hoje não é assim. Hoje, do smartphone, na hora que o professor fala uma palavra que o aluno não conhece, ele pesquisa e fala, já é isso. E já começa a fazer uma série de associações. Então, o que aconteceu? Aqueles alunos interessados, aqueles muito dedicados, eles já chegam hoje na sala de aula com o domínio do conhecimento daquela aula. Ele já chega na sala e ele já dominou aquele conhecimento. Por quê? Na casa dele, antes de ir para a aula, ele já estudou o quê? Ele já viu 10 vídeos diferentes, de 10 professores diferentes sobre aquele material. Ele já entrou no quê? No Khan Academy, no blog do professor, no canal do outro professor. Ele já olhou tanto material que ele chega lá e ele consegue até comparar a sua aula, se a sua aula está boa, melhor ou pior. E a dificuldade de você concorrer com alguém que já preparou uma aula em casa, que já trabalhou material. Então, o que aconteceu? Os bons alunos, eles continuam. Só que eles também se desinteressaram pela aula naquele formato. Por quê? Ele já tem acesso ao conhecimento, ele já tem acesso à informação. Então, se a gente conseguir avançar para um sistema, por exemplo, que seja mais prático, seria melhor. Por exemplo, na Federal de Uberlândia, a gente tem uma iniciativa, o 5G in Fire, que a gente tem parceria também com a Nokia e outras instituições, onde, se a gente conseguir avançar para levar não só a nível de pesquisa, mas no ensino de graduação, o ensino prático, isso muda a perspectiva. Imagina o aluno, ao invés de ele estar numa sala de aula, vendo um quadro branco, que toda a aula é apagado e remontado daquela forma, imagina se ele já for direto para o campo, utilizar as redes da Algar Telecom, com a tecnologia da Nokia, com os professores da UFO junto, e aí fazer isso na prática. Quando eu digo Nokia, é porque o projeto é com a Nokia, mas podemos fazer com o Inatel, com outras instituições. Então, se a gente conseguir avançar nessa perspectiva, a gente ajuda a mudar até o próprio sistema de ensino. E aí os alunos podem, de uma forma prática, ir direto para campo, utilizando tecnologias reais, atualizadas, e isso muda várias perspectivas. Pessoal, caminhando aqui para fechar um pouco, a importância do 5G é uma importância, diríamos, social. Se a gente implementar numa linha apenas de colocar mais vazão, mais throughput, certo? E reduzir a latência, conseguir colocar mais usuários por célula, a gente vai continuar mantendo a linha que a gente manteve nos últimos 500 anos. Se a gente conseguir fazer de forma a gente avançar alguns passos adicionais, isso muda um pouco. Quando eu falo 500 anos, pessoal, é porque parece que algumas coisas mudam e outras se repetem. Se a gente olhar a história do Brasil Império, a gente extrai o nosso minério, a gente extrai o que a terra fornece, certo? A cana-de-açúcar, os grãos, e a gente leva isso para fora. E imagina uma tonelada de minério que a gente extrai e leva para fora, a gente sabe quanto que a gente paga quando a gente compra uma placa industrializada. Dá para comprar uma quantidade muito gigante. Se a gente olha 500 anos depois, começa a se repetir bastante a história. Tá? No agronegócio a gente planta bastante, a gente é uma potência, a gente exporta muito, porém, o que o agronegócio utiliza também está numa perspectiva de importar a alta tecnologia. Por exemplo, as moléculas, os equipamentos de alta conectividade, os próprios equipamentos agrícolas de alta produção, eles são importados. Então, quando a gente fala de avançar alguns passos, eu confio muito em instituições como o Inatel, entre o Federal do Ceará, Federal de Uberlândia, CPQD, entre outros, para a gente conseguir dar alguns passos adicionais nessa perspectiva. Porque senão a gente vai continuar com um mundo de desigualdade, tá? Isso aqui não é muito difícil, entrar no Google, digitar pobreza, a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo e algumas explicações de quando a gente tem uma grande diferença social, o impacto que isso acontece na sociedade. Então, pessoal, se pudermos ajudar um pouco a mais na direção da implantação das novas tecnologias, na implantação do que a gente vem por aqui, eu diria que o 5G é mais do que apenas discutir a questão de frequência, de espectro, de latência, de vazão de banda, mas também a gente trazer em perspectivas para a humanidade, para a sociedade.
Com isso, a gente pode trazer questões mais humanas e a gente pode também ajudar a melhorar o desenvolvimento do país como um todo e, dessa forma, também contribuir para a perspectiva futura do país, que não é uma mudança que vai acontecer. Eu falo a distância do desenvolvimento social, não acontece a redução numa velocidade tão acelerada, mas se a gente conseguir dar passos mais rápidos, a gente consegue diminuir ela ao longo dos anos. Ok? Queria agradecer a presença de todos, o espaço aqui, e dizer que acredito bastante que a gente consiga ajudar no desenvolvimento do homem e para o futuro do homem. E o 5G tem um papel importante nisso. Obrigado. Muito bem. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a organização do evento pelo convite, professor Flávio em particular, e também a vocês todos por estarem aqui até esse momento. Bom, a minha apresentação, ela tem muita complementaridade com a apresentação do colega do Inatel. Tá? Eu vou tratar basicamente de um projeto que ataca várias dessas questões ligadas à inclusão digital, à cobertura de áreas remotas. Vamos focar isso pela relevância, né, que esse tema tem para um país da extensão do Brasil. Antes de mais nada, uma brevíssima informação institucional. Eu sou professor na Universidade Federal do Ceará, tá? Universidade de 40 mil estudantes aproximadamente, é uma das 10 maiores do Brasil hoje. E lá nós coordenamos um instituto de pesquisa chamado GTEL, que praticamente trabalha com essas questões de comunicação sem fio, telecomunicações, pesquisa, desenvolvimento em várias parcerias, uma delas inclusive com o próprio Inatel. Mais informações, tem os websites aí das nossas instituições. Bom, esse projeto que nós vamos falar, ele está no contexto, exatamente, foi até mencionado mais cedo, dos projetos em parceria Brasil-Europa, H2020. Né? Nós estamos em 2 projetos lá na UFC. O primeiro, que também foi mencionado mais cedo, é o Futebol, o projeto Futebol, em que nós temos vários parceiros na Europa e no Brasil, um consórcio relativamente grande. Tem o site aí para mais informações. E a gente poderia dizer de maneira muito resumida que o Futebol ataca a questão da rede de transporte, né? Ou seja, ali a fronteira do óptico com o sem fio, né? Essa divisão entre backhaul, fronthaul, tem uma série de experimentos e o desenvolvimento de uma plataforma, de um testbed para fazer experimentações nessa área. Um projeto que já tem 2 anos, tem bastante resultados, e o site aí vocês podem, quem não conhece, pode ver mais detalhes. O projeto em particular, que eu vou tratar hoje, é o 5G Range. Né? É um projeto mais recente, na verdade, estamos nos primeiros meses ainda deste projeto. Uma rede aí de parceiros que vocês podem ver, envolvendo empresas, universidades, tanto no Brasil como na Europa. Nós também trabalhamos um pouquinho na sigla, né? Então ficou esse Remote Area Access Network for the 5th Generation. E como vocês veem, o Inatel é um dos parceiros e inclusive o trabalho prático que o Inatel vem fazendo foi uma das motivações para a gente ampliar o escopo dessa discussão, né? Aproveitando, né, esse trabalho já em andamento, mas ampliando o escopo para as questões de negócios, para as questões de espectro, né, tecnoeconômicas, e assim vai. Bom, o objetivo seria prover, né, uma conexão, uma internet confiável em áreas remotas, usando inovação, modelos inovativos do 5G, ou seja, não necessariamente, pelo menos nesse primeiro momento, num alinhamento pleno com o que o 3GPP faz. Evidentemente que se vai buscar esse alinhamento, mas num primeiro momento nós vamos ter um pouco mais de flexibilidade para analisar o quadro brasileiro e as nossas necessidades, aplicações, como, por exemplo, você tem uma aplicação, além aplicações óbvias, como agribusiness, né? Essas fazendas mais automatizadas, etc. O Brasil também, por exemplo, tem uma aplicação importante na área de mineração, por exemplo. É um país que tem grandes minas em áreas remotas, muitas vezes, né? E a demanda por telecomunicação, ainda mais nessa ideia de IoT, de telecomando, de comando remoto, isso se enquadra muito bem também nessa visão de business também, não somente na questão primária que nos motivou, que foi essa questão realmente da inclusão, né,
de populações e de municípios, vilas, né, distantes dos grandes centros. Bom, esse número aqui o meu colega do Inatel já tinha mostrado, 3,9 bilhões de pessoas offline. É um número, a gente costuma sempre pensar muito no número dos que estão conectados, né, porque ele vem crescendo, isso é muito bom. Mas, basicamente, nós temos aqui 50% da população mundial sem conexão. Podem até ter um fone 2G, um fone feature, né, um feature phone, ou seja, uma conexão de voz básica, mas internet propriamente dita no sentido que nós compreendemos de banda larga, não. Né? Então, é uma fração muito importante, muito significativa. E mais, esses 3,9, mesmo que seja um pouco menos do ano passado para cá, serão mais difíceis de conquistar do que os 3,9 anteriores, digamos assim. Né? Porque é exatamente onde você tem a questão geográfica, a questão da renda, né? Tá entendendo? Então, nós vamos ter a velocidade de conquista dessa população pode não ser a mesma, e o 5G é uma oportunidade de manter esse ritmo, acelerar e incluir esse grupo bastante significativo de pessoas. Então, tem desafios tecnológicos? Sim, a gente sabe que tem. Alguns a gente tem dominado bem, a academia, os institutos de pesquisa, por exemplo, têm dominado bem esse problema da capacidade. A capacidade tem crescido de maneira impressionante. Realmente, se nós compararmos cada década, os fatores de crescimento são incríveis. Um segundo desafio, já um pouco menos fácil de dominar, que é o energético, né, que seria tanto do ponto de vista do consumo das estações básicas, principalmente o fato de você ter sinais pilotos sendo transmitidos continuamente, madrugada dentro, em horários que realmente não há necessidade. Assim como todo mundo sabe, como usuário, o problema realmente de autonomia dos terminais móveis, que ele não consegue, né, as nossas baterias não conseguem manter o ritmo de evolução da computação móvel e da largura de banda móvel. E um terceiro, que está mais relacionado, eu diria, com o nosso projeto, é o que eu chamo de deployment efficiency, ou seja, qual é o custo efetivo para implantar uma infraestrutura que me dê um certo throughput, uma certa cobertura. Né? Se isso não for endereçado, essa questão do custo, essa eficiência na implantação do sistema, nós vamos provavelmente, em linha com o que os colegas me precederam, vamos esbarrar novamente em uma boa cobertura, um bom nível de serviço em alguns poucos grandes centros que concentram a maior parte da população. Vamos repetir mais ou menos o padrão que nós temos hoje já de 3G e de 4G. Né? Então, esse é um ponto que o nosso projeto também ataca, ou seja, há uma visão tecno-econômica desses dois elementos combinados. Existe também um desafio geográfico. Vocês estão vendo aí o mapa de densidade populacional do Brasil. As áreas brancas claras são, obviamente, menos densas, e é perfeitamente possível ver a concentração em torno do litoral brasileiro. Né? Essa distribuição altamente não uniforme é um desafio, porque você vai ter um crescimento exponencial do custo, dentro dos paradigmas atuais, de levar essa infraestrutura para áreas onde há necessidade, mas economicamente é difícil justificar dentro dos paradigmas atuais. Para dar um exemplo, aqui no estado do Ceará, de onde eu venho, nós temos uma população de aproximadamente 9 milhões de habitantes. A capital, Fortaleza, concentra 2,7 milhões aproximadamente. Então, Fortaleza tem uma densidade de 8 mil pessoas por quilômetro quadrado. Se você tira Fortaleza e faz o cálculo para o Ceará, sobram 42 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é uma discrepância muito grande. E isso, sem dúvida, é um desafio. Realmente, a gente compreende, do ponto de vista econômico, a dificuldade das operadoras eventualmente chegar até esses quinhões, esses lugares remotos e realmente pouco atrativos. Por isso que precisa ser levado em conta nessa equação essa questão técnico-econômica, os dois fatores caminhando juntos. Não olhar só o técnico, né, só o avanço tecnológico puramente. Bom, o projeto em si, ele propõe um conceito relativamente simples do ponto de vista conceitual, é uma supercélula com 50 km de raio. Então, você vai prover uma conectividade confiável, num nível de velocidade satisfatório para diversas aplicações, aplicações que normalmente nós teríamos nas grandes cidades e algumas mais específicas do setor rural, das áreas remotas. Eu citei mineração, né?
mas você pode citar uma série de outros casos, que eu vou mostrar em detalhes daqui a pouco, algumas aplicações que o projeto, até no seu refinamento, foi encontrando algumas sugestões interessantes, né? Então, aqui você vê uma série de aplicações que vão desde a internet, a conectividade básica, até outros tipos de acessos. O foco aqui importante a colocar nesse slide é uma preferência por espectro abaixo de 1 GHz, um pouco na contramão do millimeter wave, né? Que é o foco, digamos assim, mais na moda, de subir as frequências. Aqui nós estamos tentando descer cada vez mais as frequências. Vocês devem imaginar, existe uma série de propriedades interessantes de propagação que permitem que essa supercélula seja realizada de uma maneira mais factível e economicamente viável com frequências mais baixas. Bom, aqui são alguns dos use cases, né, que foram colocados ali no centro. Vocês veem connectivity, quer dizer, seria exatamente esse serviço padrão, serviço básico de conexão. Em torno desse use case, nós temos alguns exemplos como comunicações offshore, marítimas, plataformas e mesmo embarcações próximas do litoral. Nós temos wireless backhaul, que pode ser para o próprio sistema 5G Range, como pode ser também dentro de uma infraestrutura com parceria com outras operadoras, para estender a cobertura. Energia, de uma maneira geral, seja no metering, né, no levantamento de consumo, seja ali na parte de energias alternativas, medições de eficiência, etc. Quer dizer, toda uma questão ligada a monitoramento, as fazendas inteligentes. Nós falamos ali de e-health, né, para áreas remotas, e aí é uma aplicação, de certa maneira, crítica, né? Nós queremos também ter essa perspectiva, essa possibilidade de fazer, por exemplo, monitoramento de pacientes à distância. Existem hoje serviços, por exemplo, de psicologia à distância, né? O Conselho de Psicologia no Brasil já permite, interessantemente, que se faça sessões de psicologia pela internet. Isso é interessante, né, para que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de serviço também, principalmente se estão distantes dos grandes centros. Ambiente, environmental, né? Eu conversava no almoço com um colega português, ele me falava dos incêndios que há em Portugal, o que houve no ano passado em particular, grandes incêndios, muito difíceis de controlar, e falamos de várias possibilidades para melhorar isso. Certamente o monitoramento ambiental é um elemento que poderia contribuir nesse sentido. Bom, os requirements, né? Onde é que nós queremos chegar com esse projeto? Bom, falei do alcance, né? Então nós temos essa referência de 50 quilômetros de raio, de cobertura. Em termos de confiabilidade e alto throughput, a confiabilidade dentro dos padrões da indústria, não é ultra reliable, mas dentro dos padrões da indústria, mas com um target de throughput muito alto, muito desafiador, que é de 100 megabits. Nós estamos exatamente lá na UFC, das primeiras tarefas específicas da UFC é estudar configurações técnicas que permitam, primeiramente, alcançar essa métrica, né, de 100 megabits. E, claro, também é importante considerar mobilidade. Nós não estamos falando só do Fixed Wireless Access aqui, que é um caso primário e importante, mas também de drones, né, de road coverage, tanto para segurança como para entretenimento, com uma velocidade de até 120 km por hora. Esses seriam os requirements que o projeto está buscando. Nós vamos buscar esses requirements primariamente em modelagem, em simulação e em experimentação, numa sequência crescente. 4 tecnologias-chave que nós vamos utilizar para alcançar esse resultado. A camada física, nos baseando largamente no trabalho do Inatel, levando em conta essa flexibilidade na forma de onda, é um primeiro passo. O rádio cognitivo na camada de enlace, no sentido de viabilizar o terceiro ponto, que é o spectrum sharing, em particular no aproveitamento de TV white spaces, de frequências de TV disponíveis, e também algum tipo de multiple input, multiple output, de MIMO. Claro que para as frequências que nós temos em mente, não será massivo, será algo mais compacto, mas ainda assim é uma componente importante para viabilizar aquele target de capacidade. O TV White Spaces, em particular, é uma tecnologia muito interessante.
a gente observa, isso é meio óbvio, mas é interessante observar que há uma correlação muito alta entre baixa densidade demográfica e alta disponibilidade de espectro não utilizado na banda de TV. Nós fizemos esse estudo rápido aqui, lá para o estado do Ceará, esse é o mapa do estado do Ceará, e as áreas escuras têm muitos canais, né, muitos canais disponíveis, por exemplo, em torno de 30 canais, isso dá próximo de 200 MHz de banda simplesmente disponível, né, sem uso, embora esteja destinada para a televisão. Né. Então, a ideia é usar de uma maneira compartilhada, claro, com uma série de requisitos técnicos, né, para respeitar aí digamos, os donos, os verdadeiros donos da banda, né, mas eventualmente podem querer usar, mas o espectro de TV é relativamente estável, isso é um ponto favorável para a implantação dessa tecnologia. A Anatel tem observado algumas menções na perspectiva também de considerar o aspecto regulatório para viabilizar esse funcionamento dessa tecnologia, e o projeto estará interagindo também com a Anatel nesse sentido, até o seu final. Bom, a última etapa do projeto será exatamente o Field Trial, em parceria com a Inatel, realmente utilizando grande parte o que já existe na camada física e incorporando esses outros elementos que o projeto está desenvolvendo, e isso deverá ser feito em Santa Rita, na sequência, nesses vários aspectos de cobertura, vazão, robustez e mobilidade. Minhas mensagens finais, então, existe de fato um potencial para o 5G de resolver, se não completamente, mas em grande parte, essa questão que está posta há muito tempo, que é discutida há muito tempo, a ideia do digital divide, né? Mas que, como eu disse, nós temos um desafio maior pela frente, que é conectar essa outra metade do mundo. Não será tão fácil quanto foi a primeira metade. Os requirements são desafiadores, mas nós acreditamos que, combinando aquele conjunto de tecnologias, é exatamente o que está em estudo agora, num primeiro momento do ponto de vista de modelagem, mas numa sequência também na experimentação. Interessante, foi mencionado mais cedo, que o satélite, a fibra, tudo isso soma, né, numa ideia de buscar a solução para esse problema. Tá? Não existe concurso de beleza aqui, a questão é resolver o problema. E, por fim, claro, os field trials a gente não vai ficar, efetivamente o projeto tem essa ambição de demonstrar, até para que isso possa chegar no nível de indústria, no nível de organismos de padronização, como o 3GPP, e tenha um impacto real ao seu final e possa, não só o Brasil, existem vários outros países em que essa situação é semelhante. O problema ele pode ser replicado em grande parte do mundo, na verdade, excluindo talvez alguns setores do mundo desenvolvido, mas a maior parte da população das áreas geográficas do mundo, grandes países, Rússia, China, Índia, África, então, em grande parte, enfim, tem essa demanda, então é uma solução que tem também um apelo global. Bom, fica aí o site do projeto, eu agradeço a todos, fico à disposição, tem também o e-mail do coordenador do projeto, o professor Luciano do Inatel, caso desejem outras informações. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Rodrigo. Acho que você mostrou muito bem vários casos de uso, né, que são bastante relevantes aqui para o Brasil. Que aí aproveito a presença de vocês dois até para perguntar, porque o Brasil, há vários centros de competência no Brasil, caso de vocês bastante explícito, né? Mas como é que está a relevância do Brasil no cenário de inovação, né, desenvolvimento e novas tecnologias, especialmente agora com a economia digital, onde tem muita oportunidade de melhoria de processo, melhoria na eficiência como um todo, certo? E o 5G vai ampliar ainda mais esse mercado endereçável. Então, um pouco na linha do seu, né, João Henrique, assim, em termos de educação, a gente sente um pouco de falta de mão de obra aqui no Brasil, né, em termos de tudo aqui em volta do STEM, né, então ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Assim, como é que a gente atrai mais talento nessas áreas para se desenvolver mais, fomentar mais esse mercado? E também, depois que desenvolve o talento, é de reter o talento, né, não deixar o talento ir para outros países. Né? Então, gostaria de ouvir um pouco de vocês. Ok. Se a gente pegar o ranking de inovação, em um dos rankings de inovação recente, né, no penúltima análise, o Brasil estava em 59 do ranking, uma posição bastante ruim, e aí, na análise mais recente, ele perdeu mais uma posição. Né.
E aí isso traz o resultado de uma série de complexidades. Se a gente pega, por exemplo, o sistema de ensino, se a gente pega o ranking das 100 melhores universidades do mundo, dependendo do ranking, a gente tem no Brasil uma única universidade nesse ranking. Então, se a gente não realmente fazer ações concretas e sólidas, e realmente fazer isso em esforço conjunto, não pode ser só as instituições de ensino, não pode ser só instituições de ensino com apoio ou do governo, ou de empresas, precisa ser junto. Se a gente não fizer, a gente não avança tanto, né? Então, isso é um pouco das perspectivas. Em paralelo, tem instituições muito sérias, fazendo trabalhos de extrema competência, extrema complexidade e de muita seriedade. A gente viu aqui hoje vários desses casos, certo? Inatel, Federal do Ceará, CPQD e vários outros. Mas precisamos fazer mais. Ok. Bom, falando a respeito de inovação, né, endereçar essa questão, vamos começar pela definição de inovação, né? Alguém já disse que pesquisa é transformar dinheiro em conhecimento. E inovação é o contrário, transformar conhecimento em dinheiro. Então, nós temos vários projetos de pesquisa, né, na área de 5G, e surge a pergunta, como transformar todo esse conhecimento que nós adquirimos em dinheiro? Né, como obter uma vantagem econômica dessa oportunidade chamada 5G e contribuir para a economia do Brasil? Eu vou tentar fazer um paralelo olhando para trás, né, da história. Eu tenho um background trabalhei 15 anos na indústria, na área de radiodifusão, ou seja, desenvolvendo transmissores de TV digital. Então, quando houve o boom da TV digital, eu diria que a indústria brasileira se posicionou muito bem, fazendo frente conseguindo fazer a pesquisa, adquirir o conhecimento e transformar esse conhecimento de volta em produtos, né? E a indústria nacional concorrendo, podendo fornecer esses produtos, esses transmissores de TV, tanto para o mercado nacional, ou seja, concorrendo com os players externos, como, inclusive, exportando para fora, né? Que, ao meu ver, foi um caso de sucesso. Agora, como aplicar essa mesma metodologia no 5G? Tem algumas diferenças aí, porque nós notamos, em primeiro lugar, que o mercado de telecom é dominado por grandes empresas. Não se tem, por exemplo, muitos fabricantes na verdade, temos um só, né, fabricantes de base station nacional, que seria, por exemplo, o caso da spin-off do CPQD lá, porque não temos mais, né? Ou indo mais para o lado do core da rede, isso sem falar, lógico, do terminal móvel. Isso seria mais grave ainda. Mas eu acredito que nós temos essa capacidade, sim, de pegar esse conhecimento e transformar em vantagem econômica, que significa nada mais, nada menos que desenvolver produtos. Nós estamos aptos, quando eu falo nós, no Inatel, nós temos essa confiança que nós podemos fazer isso. Está faltando, como se diz, romper o chamado Vale da Morte, né, entre o descobrimento e o desenvolvimento de produtos. Então, nós estamos atrás, de fato, parceiros na indústria, para poder fazer todo esse estudo virar um produto. Só para outra parte da sua pergunta, sobre questão de mão de obra, né, profissionais, tem sido difícil atrair alunos para os cursos de engenharia de telecomunicações, e isso é um problema meio global. Eu tenho conversado com professores de várias universidades e até colegas da indústria no Brasil, no exterior. Esse problema é meio global, ou seja, você motivar, né, alunos brilhantes, bons, enfim, bons alunos, né? Não precisa ser numa quantidade muito grande, mas atrair os melhores cérebros para a indústria de telecom tem sido difícil. E é uma questão que eu até coloco que não precisa
pensar muito que, se isso continua, isso em algum momento vai trazer um prejuízo. Então, e é uma questão ampla, não é só da academia, eu acho que dos sindicatos da área de telecom, das associações de empresas, a gente pensar um pouco em como motivar mais, em como dar mais visibilidade ao impacto da indústria de telecomunicações, porque é muito fácil você ver os aplicativos nas telas dos smartphones, isso é muito visível, né? Mas é bom lembrar que, se você desligar a estação rádio base, fica todo mundo no escuro. Então, esse aspecto nós estamos tentando trabalhar lá na UFC, mas eu acho que precisa haver até, quem sabe, um envolvimento de grandes, digamos assim, associações que nós temos no Brasil, com muito poder político, inclusive, para, através de vídeos, mídias sociais, a gente chegar mais perto desses jovens. Fica parecendo que a indústria de telecom, às vezes, é uma indústria velha. Ela é antiga, mas não é velha, né? Talvez bem mais antiga que a de computação, por exemplo. Mas talvez por uma certa ausência de uma presença mais jovem, mais dinâmica nesse cenário atual que nós vivemos nas redes sociais, pelo menos aqui no Brasil, isso é bem claro, nós não percebemos essa empatia com uma grande escala da juventude com essa visão de telecom. É muito mais o Google, é o Facebook, são geradores de conteúdo, né? Mas o last mile aí, sem o qual nada disso funcionaria, ou exagerando um pouco, mas praticamente não, fica um pouco esquecido, fica um pouco em segundo plano. A ideia, então, é motivar e melhorar, inclusive, a autoestima dos engenheiros de telecom, né? Para nós não ficarmos só nessa sombra, né, da indústria de IT de uma maneira geral. Uma característica muito importante que o 5G vai trazer, né, um enabler do 5G, vai ser exatamente a baixa latência, que abrem portas novas, né, portas de verticais novas, de poder explorar coisas como automação industrial, certo? Toda a parte de energia, o feedback de energias renováveis, né? Explorar tudo que é, em termos de conectividade, assim, confiável para a missão crítica. Tá? Vocês citaram um exemplo de telemetria. A telemetria é muito importante para tornar os sistemas de transporte, seja de minérios ou matérias-primas, uma forma mais eficaz, né, no Brasil. Mas vocês acreditam, então, com essa vertente, né, então, uma variante nova que o 5G trará, não só o 5G na interface aérea, mas a rede que comporta o 5G para baixa latência, possa realmente abrir portas para o país ser mais produtivo, mais eficaz e diminuir um pouquinho essa brecha, né, de competitividade, vamos dizer, com países concorrentes nas áreas que a gente é competitivo? Assim, do ponto de vista de realmente melhorar e a gente ter maior produtividade, isso é fato, né? Por exemplo, os jovens vão conseguir jogar melhor, certo? Porque quando eles estão no videogame, a latência é um problema seríssimo e a gente recebe várias reclamações disso no dia a dia, como operadora de telecom. Meu jogo está dando lag e eu não estou conseguindo. E também para a indústria, para coisas mais sérias, que precisam de telemetria, entre outras. Então, por exemplo, ontem eu estava lá na Federação das Indústrias de Santa Catarina, e também passamos lá no CERT, justamente nas áreas de desenvolvimento deles de telemetria, meteorologia e vários outros. E aí as questões são, o 5G, o quanto vai melhorar essa área. Agora, o fato melhora o Brasil também, mas melhora vários países e todos os demais. Então, a gente fica mais produtivo, sim, precisamos fazer, sim, mas não necessariamente isso vai dar uma diferença competitiva nossa em relação aos outros países. O que isso vai dar são as empresas que fizerem, vão se tornar mais competitivas do que as que não fizerem, mas talvez não uma diferença entre países. Tá? Isso, assim, alguns aspectos, mas, sem dúvida, a gente vai avançar muito. Bom, essa é uma questão bem mais de negócio, mas eu acredito que, setorialmente, isso eu tenho falado para os meus alunos, essa criação dessas verticais mais especializadas é bastante interessante para o setor de telecom. É um novo ar que aparece, que pode permitir, inclusive, às próprias operadoras inovarem mais, terem uma presença mais visível, né, na sociedade, além de simplesmente estarem transmitindo bits pelo ar. Ok, boa tarde. Parabenizo aí as apresentações, tá? Nota 10, realmente não gerou interpretação, pelo menos no meu ponto de vista. Tá? Eu sou o Tenente Coronel Everardo, do Ministério da Defesa. Né? Professor João Henrique, gostei muito da sua apresentação.
né? Eu também sou professor, dou aula na Unip, né? Princípio de comunicações. Eu sempre falo para meus alunos que o avanço tecnológico vem para melhorar a qualidade de vida do ser humano. Ok? Fora disso, epa, epa. Gostei muito da sua apresentação. Meu conterrâneo, tá? Gostei também da tua apresentação, também sou de Fortaleza, tá? Eu, aos 15 anos, queria fazer engenharia elétrica na Universidade Federal do Ceará. Mas aí meu papai, já falecido, falou, negativo, tu vai para a aeronáutica. Eu acabei indo para a aeronáutica, mas fui trabalhar na base aérea de Anápolis, né? Trabalhar com Mirage, e lá fiz engenharia elétrica na Federal de Goiás. Então, só mudou a última letrazinha, né? Então, também sou engenheiro eletricista. Para todos, me preocupa muito, porque uma hora eu tenho que pegar esse pacote de energia, esse vetor de point, produto vetorial do campo elétrico magnético, e jogar no espaço livre. Então, eu vou precisar de elemento irradiante, antenas. Gente, nós estamos com carência de de profissionais de RF. Não tem 0 e 1 no espaço livre. Né? Então, me preocupa muito a carência de companheiros nossos focados em RF. Ok, nós vimos aí tecnologia Maimon, excelente. Né? Agora, cadê os nossos guerreiros de RF? Antenas planares, small antenas, fractais. Então, é só um comentário, tá, que eu faço. Vamos pensar. A nossa estratégia de defesa, como foi falado aqui, entendeu? A nossa inteligência, a nossa pesquisa, porque realmente, o que acontece? O nosso pesquisador não tem aquele estímulo e acaba indo para fora, levando todo aquele conhecimento que deveria ficar aqui, que é nosso. Né? Então, nós, né, no Ministério da Defesa, estamos preocupados com isso. Nada contra alguns equipamentos, não vou citar aqui nome, mas qual é a probabilidade de encontrar um backdoor naquele equipamento? Não vou mencionar o nome, mas, enfim, né? Não foi eu que fiz. Eu posso colocar um transceptor ali, eu posso colocar um modem, eu posso rotear, enfim. Tá? Então, é só aquela luzinha lá, gente, olha, cadê os nossos profissionais de RF? Tá? Obrigado e, mais uma vez, parabéns, tá, aos professores, nota 10. Só comentar aqui em relação a profissionais de RF, lá na Algar Telecom também falta muito, a gente tem uma realidade. Para mim é um prazer ter aqui na plateia o Flávio, especialista nosso, né, de RF em último nível. Então, realmente, Flávio, vai ter que formar novos profissionais, novos talentos, porque realmente são muito difíceis, são raríssimos. Né? Vai ter que clonar. Eu acho que uma questão muito importante quando a gente fala do 5G, primeiro é envolver diferentes atores de diferentes áreas, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto dos verticais. Quando a gente fala no aspecto técnico, vamos pensar lá na transmissão, na antena, mas depois a gente entra para o core da rede, networking slicing, software virtualization, cloud computing, isso é só falar do lado técnico, mas precisamos também fazer uma ligação entre os atores de diferentes verticais. Né? E aí, eu acredito que uma coisa muito importante para a gente são as demonstrações, é mostrar a tecnologia. Né? Aí, a história dos trials, que lá fora está muito forte, que tem um investimento muito grande, e é a partir daí que você lidera, né? Tentando, fazendo, errando e aprendendo. Então, como é que vocês acham assim, que a gente poderia, né, articular isso melhor aqui no Brasil, para a gente também seguir em frente? Eu acho que a gente tem diferentes, vamos dizer, conhecimentos aí que estão meio que disseminados ao longo do Brasil. Nós precisamos de articular melhor, talvez, as nossas ações. O que vocês acham? Acho que a palavra-chave é essa, articular. Né? Se você vê a Europa é do grosso modo, a Europa continental, mais ou menos o tamanho do Brasil. Né? Vamos colocar um arredondamento assim. E eles têm essa rede, parece uma rede internacional, mas é uma rede dentro da União Europeia. O Brasil teria potencial para a gente formar mais redes nacionais de pesquisa. Né? Nós, academia, tem nichos e ilhas, né, que estão pesquisando. Esses projetos, curiosamente, né, provocados pela própria União Europeia, acabaram criando certas
redes nacionais aqui no Brasil, porque nós tínhamos que nos unir para formar consórcios competitivos. Então, é um exemplo recente ainda, que está se consolidando, mas mostra que, então, se tivéssemos mais articulação, governo, academia, a indústria de uma maneira geral, que eu sei que todo mundo concorre, mas para o bem comum, inclusive no 3GPP, você vê isso, cooperam. Então, é aquela coisa, para fora a gente junta os esforços para defender o setor e dentro se concorre. Eu acho que teria um espaço enorme de ganho para o Brasil. E nós não estamos realmente numa posição de desperdiçar energia, né? Nós precisamos tirar um atraso grande. Então, é preciso juntar forças. Eu não tenho uma resposta, mas eu sei que é uma questão essencial e gostaria de ver mais gente se manifestando a respeito disso. Ok, vou me manifestar aqui. Flávio, assim, no Brasil a gente cria, às vezes, redes de cooperação entre universidades. Por exemplo, as empresas têm uma mobilização das empresas pela inovação, que é puxado pela CNI e outras instituições. Uma das coisas que ajudaria muito o Brasil seria ter um plano de Estado desenhado, planejado a longo prazo e executado. Então, imagina um plano de Estado com 20 anos, 30 anos olhando, desenhado em conjunto, tá, pelo setor público, em conjunto com empresas, em conjunto com instituições de ensino e outras instituições, e fazer um plano de Estado. O que a gente tem muito é plano de governo. A gente tem, na época das eleições, a gente tem o programa de governo. A gente falta um plano, um programa de Estado a longo prazo, olhando o país há 20, 30 anos, e algo desenhado em conjunto pelas instituições que precisam fazer parte, e que são várias. Então, se a gente fizer um plano desse e executá-lo bem, a gente consegue transformar bastante ao longo dos anos. Tá? É um dos pontos. Bom, você falou a respeito dos trials, né? Que a gente vê de alguma forma que lá fora eles sempre estão na frente, né? O que o Brasil pode fazer para fazer esse catch-up? Eu penso da seguinte maneira: se você for analisar a linha do tempo do processo de pesquisa e desenvolvimento, né, tudo começa, por exemplo, com uma descoberta. Alguém inventou uma nova técnica, ele teve uma ideia, e, naturalmente, quem tem essas grandes ideias gera uma patente e está registrado lá, a propriedade intelectual é daquela pessoa, empresa, enfim, quem fez a descoberta. Baseado nessa descoberta, ele faz uma pesquisa básica, né, sobre como aplicar aquilo. Essa pesquisa básica avança para uma pesquisa avançada, mais aplicada, né? Da pesquisa avançada à pesquisa aplicada, já visando, como o próprio nome diz, uma aplicação, que, por fim, culmina num produto, né? Algo que pode comercializar e tirar uma vantagem econômica daquela ideia que surgiu lá atrás. Então, quando a gente vê o valor agregado ao longo desse processo, descoberta, pesquisa básica, pesquisa avançada, aplicada e produtos, o valor agregado nesse processo estão nas extremidades. Ou seja, ganha dinheiro o detentor das patentes, né? Ou seja, isso gera royalties, né? Toda vez que alguém coloca uma base station no ar ou fala no telefone, tem alguém ganhando dinheiro com royalties aquilo ali. E também ganha dinheiro quem tem o produto, porque, de fato, conseguiu aplicar todas aquelas técnicas em algo comercializável, enfim. Então, quando a gente fala de trials, a gente está, de fato, falando de alguém que está querendo comercializar um produto. Então, então, quando a gente fala assim, o que o Brasil pode fazer para fazer esse catch-up aí? Então, a minha resposta seria buscar alguma das extremidades, seja para o lado da descoberta ou seja para o lado do desenvolvimento de produtos, né? Então, são duas vertentes aí bem diferentes, porque uma é pesquisa pura e a outra é mais voltada para a indústria. Mas, enfim, essa é a minha linha de pensamento. Então, falando-se assim, engenharia aplicada, assim, o Brasil é o paraíso, né? Porque está cheio de problemas aí. O que engenheiro gosta é de pegar problema para resolver. Claro que
A gente não tem tanto dinheiro assim aqui no Brasil, né? Mas é um caso... E fomentando um pouco, por exemplo, uma necessidade que é necessário para o 5G aqui no Brasil, um caso específico aqui no Brasil é que chove-se muito, né? A gente está numa zona tropical, boa parte do Brasil está numa zona cara, tropical, então chove-se muito. Então, por exemplo, quando tem o aspecto de RF, né? Então as ondas milimétricas mais altas, tem uma faixa beirando 60 GB, um pouquinho antes, um pouquinho depois de 60 GHz, onde a atenuação, né, de qualquer chuva, as condições climáticas afetam muito, né? Então tem bastante também melhorias a serem desenvolvidas nesse lado, como contribuições em cima do 5G. Isso não vai ser aplicável no primeiro momento, né, porque essas faixas só vão ser usadas lá na frente, mas desde agora seria algo interessante, né, a gente já começar a identificar onde que a aplicabilidade, então em áreas urbanas devido à chuva, devido à reflexão, tudo isso aí, vale a pena utilizar essas bandas, vai ter muita largura de banda, vai ter uma aplicabilidade muito grande, mas é viável, é customizável aqui no Brasil. Então, muito bom. Opa, mais uma pergunta. Na verdade, eu queria fazer um comentário. Eu acho assim muito rica essa discussão que vocês estão fazendo, só que eu vou usar discordar um pouco, porque creio que foi o João Henrique, se não me engano, né, comentou agora há pouco que o Brasil tem que o Estado criar uma agenda para nós. Eu já estou chegando nos meus 44 anos e eu já vi algumas coisas, e eu lembro, por exemplo, da época da lei da informática. Era uma época onde nós tínhamos um computador ruim, caro, era impossível importar alguma coisa. A reserva de mercado não serviu para nada, não é? Então, assim, o que nós tínhamos eram clones de produtos importados, e que você tinha que pagar 2, 3 vezes mais para ter um produto pior do que o original. Então, assim, eu não acredito muito nessa visão de vamos fazer um pacto social, vamos fazer uma conversa da sociedade e do governo. Não, eu acredito que o Brasil, enquanto país, ele tem que decidir. Primeiro, o Brasil quer abarcar tudo. O Brasil quer ser primeiro mundo em eletrônica, em telecomunicações, em informática, em setor automotivo. Tem que se escolher alguma coisa. Não dá para você ser bom em tudo nessa vida. Ninguém é bom em matemática, desenho, física, química, biologia, direito, história. Não, então, um país também não vai ser excelente em todas as áreas. Então, nós temos que escolher alguma coisa para poder ser bons. Né? Eu acho que essa é a primeira coisa que nós temos que pensar. Algo que nós temos que escolher para poder... Segundo, a questão da engenharia. Eu também sou engenheiro eletricista. Falta engenheiro eletricista no Brasil, falta e muito. Falta incentivo para começo de conversa. Grande parte dos nossos cidadãos são analfabetos funcionais. Então, esperar que nós consigamos ter um país com 200 milhões de habitantes, onde metade da nossa população não tem acesso sequer a esgoto direito, onde grande parte é analfabeto funcional, nós vamos conseguir produzir uma grande quantidade de engenheiros, é um tanto quanto desafiador. Nós temos que criar alguma maneira, aí eu vou deixar esse problema para vocês, como criar essa solução. De trazer um incentivo de, por exemplo, se fazer ensino de matemática, física, química, que são matérias necessárias para o desenvolvimento do engenheiro. Uma outra coisa que eu digo, infelizmente hoje o engenheiro não tem
não é uma área, trabalhar com engenharia hoje não é atrativo do ponto de vista financeiro. Muita gente que forma engenharia vai trabalhar onde? No mercado financeiro. Porque o sujeito pega, se mata. Não sei se vocês já viram esse e-mail, eu recebi quando estava, na época, terminando de me formar. A carreira Y. Não sei se alguém aqui já teve o prazer de ler. Então, assim, o sujeito se formou em engenharia, começou com um salário de R$2.000. Aí ele subiu um nível, aumentou R$1. Aí no segundo nível, terceiro nível, o último nível, que é o Y, que é o do mestre Yoda, o sujeito já transcende espaço, tempo, faz milhares de coisas. Aí ele foi de 5.000 e pouco para R$6.000. Então é uma brincadeira, é uma coisa bem humorada e tudo, mas é a realidade nossa. Hoje, o grande setor da engenharia no Brasil que nós temos hoje é o da engenharia civil. O que se vê hoje de engenheiro civil aceitando salário aqui em Brasília de R$2.000, não são poucos. A nossa área, que é engenharia elétrica, então, é uma área que é menor ainda. Antigamente, as empresas de telecom, aí elas tinham muitos engenheiros em sua composição. Hoje, cada vez mais, elas levam uma equipe pequena para a sede, tem um ou outro engenheiro responsável nas demais localidades e o resto dos engenheiros sumiram. É verdade. Então, assim, hoje em dia, quando eu entrei no curso de engenharia em 2000, eu pensava, poxa, vai ser uma coisa relativamente fácil conseguir um emprego na área de engenharia. É isso mesmo, tem E não total foi. razão. Perfeito. A minha sorte foi que, no ano seguinte à minha formatura, abriu o concurso e eu passei no concurso e estou no MCTIC até hoje. Né? Na época, Ministério das Comunicações. Então, esse é o problema, assim, do meu ponto de vista. Não, É perfeito. a falta de inclusive, Perfeito. tem um texto do Bresser Pereira onde ele fala, quando ele criou a carreira de gestor público, ele criou pensando nos engenheiros, só que ele não colocou isso no papel. Ele mesmo disse nesse texto, 80% da alta burocracia chinesa é formada por engenheiros. Perfeito, professor. Por questões de tempo aqui, a gente acabou estourando, então até para terminar aqui a sessão, vamos conversar aqui do lado, né? Depois. Só deixar aberto para vocês, se vocês tiverem algum último comentário a fazer, que estouramos o tempo. Nenhum? Então, muito obrigado, João Henrique. Muito obrigado, professor Rodrigo. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado.